Bom, e aí galera, que é o Vitor. Seguinte, eu vou estar gravando aqui um. Não sei se vai ser um breve vídeo, mas. Um vídeo de introdução, vamos dizer assim, ao meu canal, né? E eu achei melhor começar com uma espécie de bate-papo, né? Contando o que eu tô pretendendo fazer. Bom, tô aqui com o meu perfil do PlayStation, né? Que é onde eu jogo, a plataforma principal. Eu ainda não tenho uma placa de captura, então a qualidade pode ser que seja um pouco comprometida, mas isso aí com o tempo eu resolvo. Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui pra vocês é a questão dos meus troféus, né? Atualmente eu tô com 220 platinas. Eu vou mostrar brevemente elas, né? Não vou me estender muito. Vou descer tudo aqui. E além de fazer as platinas, eu sou completista também, né? Eu gosto de fazer 100%. Então o meu canal vai ser focado nisso. Não vai ser nenhum guia, nem detonado, nada. Vai ser só mostrando a minha jornada. Então, bom, aqui basicamente é o início de tudo, né? Comecei em 2019, final de 2019. Então, bom, vamos lá. God of War, né? Foi uma das razões pela quais eu comprei o PlayStation 4 na época. E além do The Last of Us Part 2, né, também, que estava anunciado. Então, bom, enfim, uma platina bem suave, jogar muito bom. God of War 3 aí também, seguindo, né? Kratos é muito bom, então quem é fã mesmo vai dar um jeito de jogar todos. Daí que eu vim pro Infamous, foi meu primeiro contato com a série e curti bastante. Até hoje tô esperando um lançamento novo. Narutinho aqui, não tem muito mistério, os troféus mais chatos de pegar ranking S nas lutas. Daí aqui temos o primeiro 100%, né? Esse aqui não é uma platina. Que é da DLC do Assassin's Creed 4, que é com a Deu Ale. Bem tranquilo também, só fazer 100% do mapa, nada demais. Primeiro jogo de escolha aqui, Until Dawn, terrorzinho. Bem maneiro, gostei bastante. Ainda quero jogar o Remastered, apesar de ser caro pra caramba. Aqui é o primeiro drop da conta, né? Na época eu não sabia que tinha essa parada de fechar servidor e tudo mais, então acabei jogando com um amigo e ficou as porcaria na minha conta. Storm 4 aqui, eu gosto de Naruto, então, né? Depois do 3 eu vim pro 4, fiz 100%. Esse aqui tem DLC, né? Então, enfim, bem tranquilo também. A parte mais chatinha é o Ranking S na campanha também. Bom, aqui comecei a trilogia do Crash, né? Crash é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, marcou minha infância. Então, trilogia aqui não ficou na ordem, mas, enfim, tá aqui. Esse Tales from the Borderlands basicamente é um jogo de escolhas, eu não gostei dele, né? Eu não sou muito chegado em Borderlands. Basicamente eu fiquei assistindo uma live ali e fui só fazendo as escolhas, porque não tem troféu perdível que eu me lembre. Aqui é outro drop, Monster Hunter World. Eu tenho um troféu só, que é se esconder num arbusto, se eu bem me lembro. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Vou procurar ele. Aqui, ó. Fuja do grupo escondendo-se em algum arbusto, basicamente isso. Bom, esse jogo aqui basicamente na época eu fui jogar, mas eu não me aprofundei muito, lançou outros jogos na época que eu queria jogar mais e acabei dropando. Mas eu tenho ele comprado e eu vou jogar em algum momento, não é um abandono, né? Eu só não veio o momento ainda pra ele. Mortal Kombat 11 de Play 4, bem tranquilo. O troféu mais difícil ali dele, pelo que muitos falam, é completar o tutorial. Achei bem de boa, porque eu já tenho uma certa familiaridade com o jogo de luta, então pra mim é tranquilo. Rocket League, primeiro joguei com várias DLCs aí que eu peguei, se eu bem me lembro. Mas ele é bem tranquilo, joguei na época que ele era pago e tal, mas foi bem de boa. Hoje em dia eu não sei se ainda é possível platinar esse jogo. Tinha um troféu referente a trocas, né, que eles removeram, eu não sei se ainda dá. Outro jogo dropado aqui, Borderlands 2, também pretendo voltar algum dia. Esse daqui eu não curti, né, como eu disse, eu fui jogar com um amigo, me arrastou pra esse jogo. No fim ele dropou e me abandonou, aí eu não tive saco ainda de voltar nele. Naruto Storm 2, o Naruto Storm mais difícil, né, por conta que ele tem troféus online. Enfim. E ainda teve um bug na campanha que eu tive que excluir meu save e começar de novo, então isso aqui deu trabalho. Aqui é Assassin's Creed 2, em questão de história, meu Assassin's Creed preferido, versão de Play 4.
O jogo é maravilhoso, quem não jogou, jogue. Bem tranquilinho, nada demais. Aqui é o Batman, também é um jogo de escolhas, mas apesar de não ter perdíveis e tudo mais, esse eu joguei acompanhando a história, né? Eu gostei bastante, eu gosto muito de Batman, é um dos meus super-heróis preferidos. Aqui eu não me lembro muito da história porque faz bastante tempo que eu joguei, mas eu lembro que tinha o Duas Caras e era bem maneiro. Sekiro Shadows Die Twice, primeiro Souls-like que eu joguei. Bom, eu já tinha tentado anteriormente jogar Dark Souls 2, né, quando eu tinha um Xbox. E, nossa, eu não consegui. Eu achei o jogo muito difícil na época, eu não tinha muita questão de administrar estamina e tudo mais, eu era meio burro. Eu só queria bater e não pensava na hora de esquivar, né? Então, quando eu vi esse daqui que não tinha questão de estamina, mas sim questão de postura, eu gostei bastante dele. E a temática me atraiu bastante. Então, por mais que seja considerado o mais difícil, foi o primeiro que eu consegui fazer. Então, enfim, eu me senti bastante orgulho na época. Gostei bastante. Acho que é... Eu não sei se é meu Souls-like preferido, mas tá no top 3, com certeza. Aqui a primeira garapinha, vamos dizer assim, né? Esse jogo que eu comprei na época por 89 ou 83 centavos, não me lembro. Então, esse jogo é bem besta, bem fácil de platinar. Eu não me lembro se eu acompanhei algum guia ou se eu fui só jogando na raça, assim, mas ele é bem bestinho, então, enfim, bem facinho. Aqui outro jogo muito bom da PlayStation, o Detroit Become Human. Jogo de escolhas, tem 3 personagens, né? É o Connor, o Marcus e... Putz, eu não me lembro o nome da mina. Kara, acho que é Kara. Enfim, o jogo é bem bom, bem legal, as escolhas têm bastante impacto, tem vários e vários finais, eu gostei bastante, esse jogo é top demais. E o gráfico dele na época que eu joguei eu achei bem impressionante. Aqui temos The Walking Dead da Telltale, outro jogo que é muito legal, bem bom, gostei bastante. Não me lembro muito da história, sinceramente, mas eu lembro que esse jogo aqui ele tem uma DLC, eu não sei porque essa porcaria tá demorando tanto pra carregar, enfim. Ele tem uma DLC aqui. E ele tem um dos troféus, que eu não vou me lembrar ao certo qual que era. Acho que esse aqui. Tem que vencer do carinha no pedra, papel, tesoura. Só que aí é randômico. Nossa, foi bem chato. Eu me lembro que eu perdi um tempinho nesse troféu aqui. De resto, tudo tranquilo, não tem perdíveis, que eu me lembre. Naruto Storm 1. Provavelmente o Naruto Storm mais fácil de platinar. Tirando uma das lutas lá, que é contra um dos chefes, se eu não lembro se era contra o Gamabanta ou se era contra o Shukaku. Que tem um Quick Time Event absurdo e basicamente tem que decorar ele pra conseguir. Então foi bem treta na época, mas é o mais fácil entre eles, com certeza. Aqui Game of Thrones, nunca assisti a série, nunca tive interesse, sinceramente. E esse aqui foi outro que eu coloquei um vídeo pra assistir e fui só fazendo as escolhas, não tem perdido, né? Então é bem de boa. Aqui o primeiro jogo cascudo eu diria que eu fiz, acho que foi o primeiro mesmo, The Last of Us Remastered de Play 4. Bom, esse jogo aqui, basicamente ele tem o modo online, né, que é parte treta dessa platina eu diria. Muitos troféus que são de DLC, né, então enfim, mas ele tem a questão das jornadas e tudo mais, que se tu perder tem que recomeçar todo o progresso do online, então é bem treta. Na época eu fiz com um amigo meu, o Cristiano, não sei se ele vai assistir esse vídeo, espero que sim. E, bom, a gente passou por maus bocados nessa platina aqui, mas nenhum dos dois teve a questão da perda do progresso. Então, enfim, foi bem suave pra gente. Não tivemos que fazer boost nem nada do tipo, a gente foi só jogando normal. E a questão do modo punitivo, pô, foi um modo bem treta. Morri muito. Né, normal, mas nada que a insistência não resolva, né? E também tem a questão das piadas da Ellie, que eu me lembro que eram chatinhas de conseguir, que é o colecionável, né? Mas acompanhando um guia foi até que tranquilo. Não lembro de ter tido problema em perder nada, se eu não me engano. Enfim, foi a primeira de orgulho. Aqui Apex Legends, só um 100%. Na época a gente jogou, gostamos bastante, né? Eu joguei com o Cristiano também. A gente teve só dificuldade em um dos troféus, que acredito que seja onde a maioria das pessoas também tem, que se eu não me engano era ganhar com 8 personagens diferentes. Então tem alguns personagens ali que são bem dificinhos, né? Na época não tinha tantos personagens, hoje em dia, pelo que eu sei, tem bastante. Nossa, eu acho que tem mais de 15 personagens, então
hoje em dia é mais versátil, né? Se tu tá tendo dificuldade com algum, tenta com algum outro ali que é mais de boa. Mas na época era meio escasso os personagens, então não dava pra escolher muito. Mas no fim a gente conseguiu e a gente se divertiu até que bastante jogando esse jogo. Bom, depois aqui meu primeiro contato com a série do Ratchet & Clank, né? Gostei bastante. É um jogo bem facinho, bem bestinho, mas gostei bastante. A movimentação do boneco, a gameplay é bem legal, o ritmo de gameplay eu achei bacana. Não é um jogo muito longo, então bem bacana. Só tem um porém que tem que zerar 2 ou 3 vezes, que é pra upar as armas, né, se eu não me engano. E tem um troféu também que tem que usar a arma em tudo, uma Groove Tron, eu acho o nome da arma. Tem que usar, que é uma arma que faz os bichos dançar, tem que usar em todos os inimigos do jogo. Não todos os inimigos, né, mas todos os tipos de inimigo. Então, como eu joguei a primeira vez sem ver guia nem nada do tipo, esse troféu eu acabei perdendo. Então, acho que foi isso. Foram umas 2 ou 3 jogadas. Tem a questão do modo desafio lá também que tem que fazer. Então, enfim, mas é bem tranquilo. Bom, aqui, primeiro codezinho da conta. Modern Warfare 2018. 19? 19, se eu não me engano. Ele veio junto com o meu Play, na época. Bom, eu curti bastante esse jogo. A campanha dele é bem cinematográfica, eu diria. Ele tem uma DLC, que é gratuita. Basicamente é só um modo operação que tem que completar todas as missões. Teve uma só que eu tive um pouco de dificuldade, que... Bom, basicamente era com, se eu não me engano, 4 pessoas no total, né, que tinha que ser. E tinha umas partezinhas bem treta, era bem difícil. Aí jogando com aleatório foi meio difícil de fazer, mas nada que a insistência não tenha resolvido, né. Eu conheci um maluquinho na época ali, o carinha me ajudou e deu tudo certo. Foi o troféu mais difícil do jogo. E também teve a questão do veterano. Esse jogo tem que zerar no veterano, né? Padrão de COD. E teve um dos troféus que justamente era esse. Que eu sou burro, esqueci. Perdi a linha de raciocínio, mas enfim. Esse troféu do veterano, ele... Por algum motivo, no meu play tava crashando o jogo. Toda vez que eu chegava na parte final da última missão. Mas... uma hora deu certo. Então, enfim, isso ficou marcado pra mim. Aqui depois temos Rise of Tomb Raider. Já tinha jogado esse jogo bastante no Xbox 360, joguei bastante mesmo. Só que eu não tinha jogado as DLCs, né? Bom, basicamente aqui as DLCs, elas têm essa Baba Yaga e essa Mansão Croft, se eu não me engano. Elas são de conteúdo de história mesmo, são bem legais, bem facinhas. Só que tem umas ali que são chatinhas, tem que ver nos colecionáveis e tudo mais, então tem que ver guia. E essa Resistência, se eu não me engano, ela é um desafio de sobreviver num mapa. É solo daí. Aí tem que fazer uns desafios, pegar uns tesouros e por aí vai. E esse Escuridão Fria eu acho que também é a mesma coisa, não tenho certeza, que faz muito tempo que eu fiz. Mas enfim. E essa cooperativa aqui, essa aqui tem um troféu também que é bem chatinho, que é... Cadê? Amiga de Aventura. Esse troféu aqui eu fiz com o Cristiano também. Bom, tem que fazer o requisito ali do troféu, mas aí eu me lembro que não podia pisar em armadilhas, alguma coisa do tipo que desabilitava o troféu. Então isso não era especificado na descrição do troféu, dificultava bastante. Tanto que se for ver ali ele é 0.1, né? Apesar desse jogo vir já com a DLC, ninguém jogou esse modo, o que já é um fator que vai ter menos porcentagem, mas também esse troféu é bem dificinho, né? Porque a descrição dele tá meio que errada. Então, enfim, eu lembro de ter marcado esse troféu aí. Depois outro drop aqui eu tava tentando fazer na época, o servidor ainda tava ativo, foi 17. Peguei emprestado com um amigo, só que daí não achei ninguém, infelizmente não deu, né? Então, enfim. Lara Croft Go aqui foi um joguinho que eu comprei que tava R$8 na época. Eu gosto bastante de Tomb Raider, uma das minhas franquias preferidas, então joguei aqui no PlayStation 4, joguei bem bobinho, mas até que era divertidinho. Joguei assistindo um guia na segunda jogada e peguei os colecionáveis que tinham faltado, bem de boa. Bom, aqui outro jogo treta que foi de fazer o Dying Light, né? Tivemos essa da Horda do Boza, que foi difícil, que são desafios cooperativos, né? Fiz com o Cristiano, a gente sofreu bastante, mas demos um jeito, conseguimos fazer. E tem a DLC do parkour também, que é tretinha, que tem que fazer uma espécie de time trials de parkour, então requer um certo treino. E no jogo base tem 2 troféus que eu me lembro que foram chatinhos, que eu não sei se eu vou conseguir lembrar
Eu posso ir por ordem de conquista, eu acho que fica melhor de visualizar. Data de conquista. Aqui. Bom, esse aqui. Homo homini lupus est. Esse aqui foi o último troféu que eu consegui, né, do jogo. Basicamente tem que salvar os sobreviventes dos capangas do Rise. Esse evento aqui acontece aleatoriamente no mapa e ele não spawna de jeito nenhum. Nenhum mesmo. Então... Enfim, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que eu fiz assim. Tinha uma maracutaia de ficar voltando o save, ou começando o new game, eu não me lembro exatamente. E aí no início das primeiras missões, assim, tinha um evento que era 100% o spawn dele. Então, acabei farmando nele. Posso estar enganado, mas se eu não me engano foi isso. E o outro troféu que é chatinho desse jogo... É o Poliamor, se eu não me engano o nome. Aqui, Poliamor, exatamente. Tem que completar 5 missões, né, com um bando cooperativo. Se eu não me engano, tem que ter... eu e mais 3, né, no caso. Então, 4 pessoas. Então, eu fiz com o Cristiano tudo, mas os outros 2 ali a gente penou um pouquinho pra achar. A gente fez com um amigo do Cristiano e mais um cara aleatório lá. Então, foi bem treta. Mas conseguimos. Bom, Far Cry 3 eu já tinha feito no Xbox 360. Muito bom, o jogo é top, o melhor Far Cry pra mim. Então, enfim, sem muito mistério, o jogo é bem tranquilo de fazer. Essa versão aqui do PlayStation 4, se eu não me engano, ela não tem aqueles troféus do modo tela dividida, né? Que tem que jogar co-op. Então é bem tranquilo. Far Cry 4 foi bem tranquilo também, inclusive foi meu primeiro contato com o jogo, né? Esse eu não tinha jogado no Xbox. E a DLC aqui dos Yetis também foi até que legal. É uma DLC bem mediana, sinceramente, ela é bem repetitiva. Tem um certo grind ali nela, mas ok, bem aceitável. Far Cry 4 é um bom jogo. Depois temos aqui a minha primeira garapa oficial mesmo, que eu comprei só por ser uma garapa. Road Buster, um jogo bem besta, bem porcaria, sinceramente. Mas, enfim, fiz aí bem rapidinho, platina dele. Depois aqui foi onde eu comecei a acompanhar, vamos dizer assim, essa questão de fechamentos de servidores de jogos que eu gostaria de jogar. Então, o Mad Max, que foi o primeiro. Ele tinha um troféu, se eu não me engano era Mãos à Obra o nome do troféu. Ou Mãos à Obra, eu acho que era. Pera aí, vamos ver. Aqui, ó, ele mesmo, Mãos à Obra. Basicamente tinha que concluir todos os desafios. E tinha uns desafios que, se eu não me engano, eu não lembro se era diário ou se era semanal, alguma coisa do tipo. Ou tinha que ter estatística global, alguma coisa assim, eu comparar com os amigos. E aí, como o servidor morreu, o jogo ficou impossibilitado de conseguir a platina. Então essa aqui se tornou uma platina rara. Foi a primeira que eu fiz isso. Fiquei bem feliz na época. E o jogo é bem legal, gostei bastante. O combate nos veículos é bem da hora mesmo. Aqui Dragon Ball, né? Foi o primeiro Dragon Ball da minha conta. Dragon Ball Kakarot. Basicamente, acho que é o Dragon Ball mais fácil de se platinar. Foi bem bacana, eu tinha pego emprestado com um amigo na época, mídia física. Então, bem rapidinho, bem fácil, o jogo é bem bonito. Só o combate dele que acaba se tornando um pouco repetitivo, mas bem da hora mesmo, gostei bastante. Bom, aqui o primeiro Uncharted que eu joguei, porque eu só tava louco pra jogar Uncharted 4. Quando eu não tinha o PlayStation 4, eu joguei no Play de um amigo e, nossa, fiquei maravilhado pelo jogo. Então, enfim, acabei jogando ele, depois eu vi que tinha os troféus online. Consegui fazer os troféus online, foi até que tranquilo, né? Sem boost nem nada, só que aí depois veio esse modo de sobrevivência aqui. Aí tem esse troféu aqui que é o Esmagador, né, que é completar todas as fases no Esmagador. E esse Total, que é completar todas as fases com 3 estrelas no Esmagador. Esses dois troféus aí, muita gente que fez esse jogo não tem esses troféus. O povo acaba dropando. Tanto que a porcentagem deles é 0.1. Basicamente aqui eu tava falando com o Cristiano, a gente tentou de tudo que era jeito. Muito difícil, não tem como. Aí a gente conheceu um cara no canal do YouTube. Eu não vou divulgar nomes porque faz bastante tempo que eu joguei com ele. E eu sou amigo dele até hoje na PSN, mas nunca mais tive contato com ele, então eu não sei se ele continua fazendo vídeo.
Mas enfim, daí ele e um amigo dele, eles sabiam fazer um glitch pra matar os boss hit e kill. Então basicamente a gente ficava parado, né? Eu e o Cristiano a gente fez cada um por uma, cada um na sua vez, né, vamos dizer assim, pra não dificultar tanto. Então a gente entrava com esses dois carinha na sala, então ficávamos 3 no total. Eles faziam e aí depois a gente quitava e trocava. Aí uma hora eu, outra hora era o Cristiano, né? Então o Cristiano fez primeiro todos os troféus, depois eu fiz todos os troféus. Então foi assim que a gente conseguiu, mas provavelmente hoje em dia eu não conseguiria esse troféu novamente. Depois aqui Uncharted 1, né? Depois que eu terminei o Uncharted 4 eu resolvi fazer eles. Jogo bem bom, né? A jogabilidade ficou um pouco datado desse primeiro, mas o jogo ainda é muito bom. Bem tranquilo, ele tem a questão das speedrun e tudo mais, mas bem de boa. Esse Uncharted aqui não me deu dor de cabeça, foi tranquilo. Tem a questão do glitch da mídia física, né, também, de ter que zerar no brutal, que é a dificuldade máxima. Daí você consegue estar desatualizando o jogo e habilitando morte por um tiro e munição infinita, se eu bem me lembro. Então acaba facilitando bastante. Bom, depois aqui a outra razão pela eu ter comprado o Play 4, né, o The Last of Us Part 2. Na época, se eu bem me lembro, eu platinei ele e tal, não tinha esse modo punitivo. E aí eu tinha deixado ele em sequência com o primeiro The Last of Us, que eu queria ter feito isso, né? Mas aí lançou esse modo e ele acabou subindo na lista, infelizmente. Mas tá aí, enfim. Bom, depois aqui voltando para Assassin's Creed. Odyssey virou meu segundo Assassin's Creed preferido, né? Questão de gameplay e história. Muitos DLCs, mas o jogo é muito bom mesmo. Nossa, eu curti demais esse jogo. O jogo é maravilhoso. Eu gosto muito da temática da mitologia grega, então, nossa, foi muito bom esse jogo. Eu joguei de Cassandra e, bom, perdi não, né? Mas foi bastante tempo da minha vida nesse jogo. Depois eu comprei ele do PC de novo em promoção, mas não joguei até hoje, joguei bem pouquinho. Enfim, mas o jogo é muito top. Gostei bastante. Depois aqui Diablo 3, que eu joguei na pandemia, né? Pô, devorei esse jogo. O troféu mais difícil pra mim aqui foi... Cadê? Foi do Necromante. Cadê? Foi de comandar esqueletos. Eu tinha que usar uma habilidade. E aí... Aqui, ó, esse aqui. Equipe esquelética. Como o meu Necromante era fraco, quer dizer, eu nem tinha jogado com ele, né, sinceramente. Aí esse troféu aqui tava muito difícil. Daí um cara me dropou os itens e eu consegui fazer. Daí depois eu perdi os itens, infelizmente. Mas esse aqui foi meu último troféu. Foi um tempão jogando. Tempão mesmo. No resto aqui foi mais um grindzinho, mas jogando com os amigos ele foi de boa. Bom, depois aqui Terraria, o Minecraft 2D, né? Tá dropado aqui na minha conta. Fui jogar com aquele mesmo amigo que joguei o Borderlands 2. No fim, não foi pra frente e ficou aí. Um dia eu vou voltar nele, mas por enquanto sem saco pra jogar. Depois aqui outro drop, NBA 2K20. Mesma razão dos 2016, né? Na época o servidor tava ativo. Pensei que ia ter gente jogando, mas não foi o caso. Só tinha gringos, os caras viciados e não rolou. Daí... perdi a passada e já era, se tornou... Vou colocar aqui de novo. Depois ele se tornou implatinável, né? Então, mais um drop. Depois aqui Minecraft. Já tinha jogado no Xbox bastante, então sabia de tudo. A questão é o troféu 2, o set de troféu 2 aqui. E os 5 que eram online. Na época era de boa de fazer, mas depois quando a gente foi fazer pro Cristiano, a gente teve que conseguir a mídia física, desatualizar o jogo, foi uma função. Mas enfim, bem tranquilo também. Bom, depois eu voltei a dar chances aos Souls-likes, né? Então resolvi continuar no Dark Souls, tentar de novo, só que dessa vez começando pelo primeiro, né? E esse jogo aqui é muito bom, acho que é o meu Dark Souls preferido. Apesar da jogabilidade dele ser bem datada e ter envelhecido bem mal, ainda assim eu gosto bastante dele, eu acho ele bem carismático o jogo e tudo mais. Então é um jogo muito bom. Depois Dragon Ball Xenoverse, jogo fácil, joguei com o Cristiano. Grindzinho absurdo, mas o jogo é bem divertido, sinceramente. Então chega um ponto que você só fica spamando o Kamehameha e é isso.
Mas o jogo é bem divertido. A gente comprou até a versão de Play 3 e ainda não jogamos. Tá nos planos daí. Bom, depois aqui o Dark Souls 2, né? Do PlayStation 4 aqui é a versão Scholar of the First Sin, que já veio com a DLC. Aí os troféus estão embutidos nela, né? E só que no Xbox, quando eu joguei, não era essa versão, era a edição normal. Então algumas coisas mudaram. E eu joguei com um amigo, então ele me ajudou bastante. E consegui superar esse desafio, né, que eu havia dropado no passado, então eu fiquei bem orgulhoso na época. Mas pra mim é o pior Dark Souls e acho que o pior Souls-like, né? Eu sei que muita gente ama ele e tal, mas pra mim não foi a melhor das experiências, né? Enfim. Depois aqui Uncharted The Lost Legacy, continuação do Uncharted, o último Uncharted que tivemos, né? Questão de história cronológica, né, e tal. Gostei bastante, o jogo só é curto, né? Mas, enfim, muito bom o jogo. Depois aqui Tomb Raider Definitive Edition. Esse aqui eu nunca tinha jogado, foi meu primeiro contato com o jogo. Apareceu a oportunidade de estar fazendo um boostzinho do online dele, então fiz. Depois joguei a campanha, 2 dias e terminei. Muito bom, gostei bastante. Jogo bem bonito até, pra sua época. E arrisco dizer que melhor que o Rise, talvez. Mas enfim. Depois aqui The Sims 4. Fiquei sabendo que era um jogo tranquilo de fazer, mas ele me deu bastante dor de cabeça. Tinha uns guias no YouTube para seguir a risca e conseguir os troféus em ordem e fácil até. Só que por algum motivo eu não consegui de jeito nenhum. Eu consegui mais ou menos metade dos troféus, o restante eu tive que fazer tudo na raça. Então esse jogo aqui me deu bastante trabalho. Em vários momentos assim eu pensei em dropar ele. Mas eu gosto de The Sims até. Eu joguei bastante o 2 na época no PC, então eu insisti e consegui. Depois aqui, Shadow of the Tomb Raider, jogo lindo, graficamente falando, mas questão de história ele deixou um pouco a desejar, na minha opinião. Várias DLCs aqui, se eu não me engano todas elas eram cooperativas, então eu joguei com o Cristiano, foi bem legal, a gente se divertiu bastante. No mais é isso, não tem muito o que falar. Depois esse We Were Here foi um jogo que ficou gratuito, se eu não me engano, e é um jogo de puzzle co-op, bem bunda assim o gráfico dele, mas até que diverte, o joguinho é bem ok. Depois aqui os Legos Harry Potter, nenhum mistério, só um joguinho demorado, sinceramente, mas bem legal, pra quem gosta. Eu gosto de Harry Potter, então pra mim foi bem divertido, mas é um joguinho bem besta, né, enfim. Bom, essas fungadas que eu tô dando, peço desculpa, mas eu preciso respirar de alguma forma, né? Tô com o nariz bem congestionado, enfim. Bom, depois aqui o Horizon Zero Dawn, eu havia dropado esse jogo, eu peguei emprestado, aí eu joguei um pouco, travei e desisti. Daí depois de muito tempo eu criei vergonha na cara e voltei e se tornou um dos meus jogos preferidos, gostei bastante, esse jogo é incrível. Então, enfim, tá aí. Depois aqui o primeiro jogo de corrida da minha conta, né? Comecei com Crash Team Racing. Bom, eu tinha feito os 3 Crash, né? Na época eu não tinha o Crash 4 ainda. Resolvi fazer o Crash porque eu pensei, pô, completar minha coleção. Vou jogar isso daqui. Nossa, eu passei raiva nisso daqui, passei perrengue, mas no fim eu aprendi a gostar desse jogo. E, nossa, que jogo bom. Gostei muito dele, o jogo é muito bonito, muito fiel ao original, né, do Play 1. Então, pra mim foi bem gratificante fazer a platina dele. Gostei bastante, joguinho bem bonito, bem carismático, achei bem legal. Depois aqui Dark Souls 3, né, o último da trilogia. Gostei bastante. Jogo bem treta, né, o farm lá de prova de um tratado cumprido nas escadas de Anor Londo. Meu Deus, foram 9 horinhas de farm, se eu não me engano. Mas o jogo é muito bonito, o jogo é muito bom, bem polido. Só não achei tão marcante os chefes quanto o primeiro, mas ainda assim é um ótimo jogo, né? O jogo é feito pra ser o melhor, né? Não tem como. Mas pra mim o 1 ainda é melhor. E os anéis, né, que são outra dificuldade desse jogo, um cara dropou pra mim, conseguiu uma pessoa pra me ajudar, então eu tive que zerar apenas, foram 2 vezes eu acho, e não 3 vezes, né? Então, enfim, usei o esquema dos backups lá também. Depois aqui Assassin's Creed Black Flag, o 4, né, finalmente, depois de ter feito a DLC lá atrás, eu criei vergonha na cara e terminei esse jogo aqui. Esse jogo aqui é bem treta de fazer, por conta dos troféus online, né? Essas DLCs aqui eu fiz só com o Cristiano e a gente sofreu bastante pra achar partida. O Cristiano fez na raça, vou mencionar isso, né? A questão do Jaguar ali, que tem um troféu que é bem treta, que é o modo de dominação. Esse troféu aqui, inclusive. O
Cristiano fez na raça. Eu fiz com a ajuda dele, ele entrou no time rival e me ajudou a ganhar. E os outros troféus ali de grind de nível 55 do multiplayer também, bem chato. Nossa, demora muito de ficar fazendo o modo Alcateia lá, a gente farmou junto e longas horas. Mas, enfim, fiquei bem feliz de ter feito esse, porque eu tinha jogado ali no Xbox 360 e eu só tinha quase feito o 100% dele, né? Só que como tinha questões online, eu não conseguia terminar. Se eu bem me lembro. Enfim. Depois aqui, Resident Evil 2 Remake, né? Foi o primeiro Resident Evil da minha conta? Foi o primeiro Resident Evil da minha conta. Enfim. Jogo absurdo. Foi meu primeiro contato com Resident Evil 2. E eu sei que tem gente que critica bastante ele, né? Porque ele não é tão fiel ao original. Eu nunca joguei o original, então não sei. Mas esse jogo me agradou bastante. Eu gostei muito dele. O jogo é bonito. Gostei bastante de fazer essa speedrun nele e tal. Depois aqui... Fall Guys, né? Esse aqui foi um jogo que virou febre na época. Tinha o infame troféu das 5 partidas seguidas, né? Tinha que vencer. Pensei em dropar ele por muito tempo. Aí eu e o Cristiano tentamos. Daí teve um momento lá que teve um jeito de criar partida privada. Daí com mais 2 amigos a gente fez. E conseguimos o troféu lá. Só que daí depois teve... o troféu de vencer não sei quantos rounds lá tinha que fazer. Aí a gente ficou jogando e no fim a gente conseguiu fazer as 5 vitórias seguidas. É meio triste eu só falar e não ter as gravações, infelizmente, mas a gente conseguiu fazer as 5 vitórias seguidas na raça, pois é. Enfim. Depois aqui Far Cry 5, joguei o co-op também com o Cristiano. Foi bem divertido, na verdade. A campanha dele é um pouco frustrante, eu diria, deixa um pouco a desejar. Esses troféus de Ninja Plus também são bem maçantes, não agregam muito, mas o jogo é divertido no co-op, é legal. Depois esse War Dogs Return, que ele apareceu como uma garapinha, mas eu considero ela uma garapa gourmet. Ele é um jogo beat'em up, né, naquele estilo Streets of Rage e tal, ou aquele jogo de briga de rua, né, enfim. Bem legal, o jogo é bem legal da Red Nose, se eu não me engano. E... enfim, gostei bastante, joguei bem legal na época. Tem um troféu lá que é chatinho, que tem que pegar uma garrafa, eu acho que é dentro de uma lixeira pra matar um inimigo. E ela é meio randômica a aparição dela, enfim. Depois aqui Nioh, que eu acredito que seja o meu Souls-like preferido, que nem eu havia dito. Que ficou entre ele e o Sekiro, né? Mas eu acho que o Nioh é mais. Esse jogo tem muito conteúdo, muitas builds a serem feitas, o jogo é maravilhoso, eu farmei demais. Assisti bastante os vídeos do Victor Kratos na época, então... nossa, esse jogo é incrível. Quem faz a platina... me arrisco a dizer que... não... me arrisco a dizer não, é verdade na verdade, né? Não vê nem 50% do jogo, porque o conteúdo top mesmo tá todo nas DLCs. Então... enfim, quem não jogou as DLCs, dê um jeito de jogar, porque... expande muito o conteúdo do jogo, vale muito a pena. Depois esse We Were Here Together foi um jogo que é a continuação daquele We Were Here que ficou gratuito, só que esse daqui era pago, né? Um amigo comprou, jogou e tal, mesmo esquema, não tem nada a agregar. E eFootball, um jogo de futebol aí, né? Do PES, continuação. Ficou gratuito. Fizemos pro SharePlay o Cristiano, porque na época não tinha online, então foi bem chatinho de fazer. Mas deu certo. Depois que o Spider-Man, esse jogo que eu tinha platinado há muito tempo atrás. Só que aí depois lançou. Eu consegui comprar as DLC, né? Comprei a edição Game of the Year física. Aí veio as DLCs e eu consegui finalmente jogar. Que antes eu tinha pego o emprestado com um amigo. Pra mim, pô, o melhor jogo de super-herói que tem, não tem como. Nossa, eu gosto muito. It Takes Two, joguei com o Cristiano. Joguinho também co-op, bem maneiro, bem da hora mesmo. Foi o GOT, né? De 2021, eu acho, 2019. Não me lembro, enfim. Mas bem legal. Depois veio o Air Hill 2, mais um daquela série. Nada demais. Resident Evil 5, apesar de ser um jogo bem ruim, eu gosto bastante. Jogar o co-op dele acho bem divertido. Joguei com o meu amigo Léo. E aí no verso a gente precisou de ajuda, porque eu não achava ninguém. Aí o Cristiano nos ajudou. E mais um amigo do Léo depois. E aí depois eu joguei de novo com o Cristiano, né? Então a gente fez essa platina aqui. Só que na época o Cristiano
Coitado, nem aproveitou o jogo porque eu só rushei, eu tinha Bazooka Infinita e a Magnum, então já sabe, né? Ele só rushou. Então ele fala que não aproveitou muito nessa jogada, mas mais pra frente eu vou voltar nesse jogo. Depois Dragon Ball Xenoverse 2, mais do mesmo, né? Dragon Ball Xenoverse, joguei com o Cristiano, bem da hora, jogo bom. Tem a questão dos troféus do modo de tipo Yu-Gi-Oh! Deles lá. Farmzinho chato, mas com muita luta foi. Depois daqui mais eu joguei de escolha Life is Strange. Jogo absurdo, a história dele muito boa, muito boa. Entra no meu top 10 jogos, com certeza. A história dele é bem marcante. Depois aqui Subnautica, foi um jogo que tinha troféus bem de boa de se fazer, com cheat e tal. Eu fiz na época, só tive problema com o crash desse jogo, crashava bastante. Então, enfim. Mas foi o preço, né, de usar cheat para conseguir os códigos, os troféus. Então, enfim. Bom, depois aqui, Rogue Company, um joguinho bem maneiro até, bem legal. Eu e o Cristiano éramos muito bons nele. A gente jogava só pelos troféus, mas a gente se divertiu bastante. Carregávamos o time. E a gente só tem um troféu aqui que é 25 horas em grupo, então não tem muito o que fazer, um joguinho demoradinho. Depois aqui, Life is Strange Before the Storm. O meu Life is Strange preferido até agora, só joguei os dois, né? Mas enfim, dentre os dois esse é o meu preferido. Ele é um prequel do Life is Strange. Basicamente eu gostei mais desse porque não tem a questão de tu voltar no tempo, então as tuas escolhas realmente impactam e tu tem que conviver com elas, então eu gostei bastante disso. Depois aqui, Conan Exiles, um joguinho bem... Cara, esse jogo eu arrisco a dizer que ele é bem completo, ele é um jogo da hora, só que tem que ter muita paciência, é um jogo muito demorado. Então eu fiz com cheat e tal, tudo mais na época, e aí depois de muito tempo lançou essa DLC, então o jogo acabou subindo na minha lista. Esse troféu que eu fiz com o Cristiano, a gente sofreu bastante pra fazer, porque não tinha guia nem nada, então a gente fez tudo praticamente da raça. Foi bem treta, mas conseguimos. E pagamos 100 e poucos reais nessa DLC, a gente rachou, né? Então, enfim. Depois aqui, God of War 2. Comprei meu Play 3, né? Finalmente. God of War 2, o primeiro jogo que eu joguei. Nossa, eu tava maluco. Eu amo God of War, então... Enfim. Joguei e devorei esse jogo. Depois que a Way Out, joguinho co-op, joguei com o Cristiano. Bem legal o jogo. Só acho que depois que você escapa da prisão desse jogo aqui, ele decai bastante o nível de gameplay. Mas ainda assim é um jogo bem legal e a história tomou um rumo que me surpreendeu bastante. Enfim, sem dar muito spoiler, né? Depois aqui, Infamous First Light. Esse jogo aqui, basicamente, ele é uma standalone, né, eu diria, do Infamous Second Son. Você joga com a personagem secundária lá, Fat. E ela tem poder de neon e tal. O jogo é bem curto, tanto que eu platinei ele numa zerada só. Tipo, eu platinei numa jogada, literalmente. Eu acho que eu levei 9 ou 10 horas. E enquanto eu não platinei, eu não fechei o jogo. Pois é. Então, enfim, esse jogo eu achei ele muito bom. Apesar de ser curto, eu achei bem divertido. Daí depois aqui, God of War Ascension. Parti pra ele porque ele tinha troféu online no Play 3. Eu tinha que comprar um online pass lá pra poder jogar. Então já fui direto me livrar dele. E eu lembro que eu não consegui comprar esse online pass, eu consegui pegar na conta do Cristiano. Eu coloquei o dinheiro, mas eu não conseguia comprar, por algum motivo. Dava erro. Aí o Cristiano fez a boa, e aí nós dois fizemos o troféu. Tive que zerar esse jogo mais de uma vez. Acho que eu zerei umas 3 vezes, porque eu zerei no normal. E aí zerando no normal, olhando o guia dos baús, eu não consegui upar todas as armas no máximo. Não sei porquê, não sei se eu perdi alguma coisa, se eu olhei um guia ruim, ou se realmente não dá. Aí depois zerei no hard, que é obrigatório. E aí depois tive que zerar mais uma vez no fácil pra conseguir upar as armas, enfim. Então, pois é. Depois aqui Assassin's Creed Syndicate. Gostei bastante, o jogo é muito bom. Só essa DLC que eu vinha jogar ela depois de muito tempo, né? Eu joguei o Syndicate lá junto com o Homem-Aranha na época, mais ou menos. Eu peguei emprestado do mesmo amigo. Só que daí eu não tinha DLC. Aí depois de muito tempo a DLC, né, eu tava esperando ela entrar em promoção. Não entrava em promoção. Daí o jogo completo, a edição Gold, entrou em promoção, eu comprei tudo. Então eu tenho ele digital hoje também. E também tenho físico. Enfim. Depois aqui é o The Ring. Jogo muito bom. Platinei em 26 horas, se não me engano. Joguei só por troféu, basicamente. Na época não foi um jogo que me marcou tanto, assim. Não achei tão absurdo. Claro, o jogo é bom, né? Falar que é ruim aí tô sendo hipócrita, mas... Enfim, não achei o supra-sumo do videogame, tá?
Mas é um jogo bem bom. Ainda mais jogar com os amigos, bem legal. E a Malenia é incrível, né? Pelo amor de Deus. E, bom, depois eu voltei a jogar com o Cristiano novamente. Depois joguei com outros amigos e tal. Então eu tenho bastante horas desse jogo. Bastante não, né? Comparado a quem jogou mesmo, não tenho nada, mas pro meu padrão eu tenho bastante. Tenho acho que mais de 90 horas desse jogo na versão de Play 4. E tava rumo a level máximo, né? Fazendo o esquema das runas e tal, mas desisti, demora muito. Bom, depois aqui Marvel's Spider-Man. Peguei emprestado com um amigo, continuação, né, Standalone também do Spider-Man, com Miles Morales. Pô, o jogo é muito bom, bem cinemático e tal, gostei bastante. Depois aqui Fall Guys. Fall Guys teve uma nova versão, né, a versão original dele fechou por algum motivo, acho que depois a Epic Games comprou. Aí o jogo lançou uma nova versão, aí eu consegui com o Autopop isso daqui, eu não tive que jogar de novo, né. Depois aqui Code Ghosts. É um que tá pendente aí, vou voltar em breve. Tô enchendo o saco do Cristiano aí pra gente fazer. O problema é que tem que comprar as DLC no Play 3 ainda, então... bem salgado ele sai, né? Mas, a princípio é tranquilo. Depois aqui no Storm Revolution. Aqui na época eu comprei uma conta. O Cristiano veio com a boa falando de comprar o jogo mídia física e não tive que jogar uma conta e tive que jogar, né? Mas até hoje eu não tenho a mídia física dele. Tô tentando achar americana, né? Mas tá difícil. Sempre em péssimo estado quando eu encontro. Depois que o Agarapa, My Name is Mine, é só ficar clicando X e vestindo os trajes na maionese e uma hora vai. Garapinha, fiz porque sempre tive curiosidade de jogar esse jogo e apareceu ele num preço bem baixo, eu fiz. Kickers on the Road, outra garapinha. Também jogo bem besta, eu nem me lembro como é que era, sinceramente, mas uma garapa. Fall Guys aqui, outra versão, né? Essa aqui foi a versão da Europa. Eu criei uma conta da Europa. Aí eu baixei o jogo na biblioteca europeia. Entrei com a minha conta e veio Autopop. Então 3 platinas Fall Guys. Pois é, poderia ter 4 com a versão do Play 5, mas eu sei que não dropa todos os troféus, então não fiz até hoje. Jump Force aqui, outro que fechou o servidor e não sei se esse aqui ficou implatinável, mas tinha um rumor na época que ia ficar, então foi um grind bem absurdo. Fiz com o Cristiano todos online. E depois teve o farm do dinheiro lá, que eu fiquei um bom tempo seguido jogando. Então, enfim, grandinho, absurdo. E esse jogo saiu das lojas digitais também. Só tem físico hoje em dia. My Name is Mine 3, também não tenho o que falar, né? Garapa e tal. Aqui Foxland 1 e 2 são garapas, mas eu considero garapas gourmet, né? Porque é um joguinho divertido e tal, de fases. Bem desafiador até as fases de boss dele. Passei um pouquinho de perrengue. Depois aqui Virginia, o jogo que tava no catálogo, mas eu acabei comprando ele porque eu não tinha o catálogo. E é um jogo de escolha, se eu não me engano, e ele tem alguns troféus perdíveis, então eu tive que olhar a guia. Depois aqui GTA San Andreas, versão de Play 2. Essa edição que não tá mais na loja, então é uma platina considerada rara. Um amigo meu, ele tinha e ele me emprestava a conta, então eu acabei utilizando a conta dele e consegui fazer, felizmente. Depois aqui Far Cry 3, versão de Play 3, né, acabei fazendo. Esse aqui, por outro lado, teve os troféus tela dividida, né, com co-op local. Fiz com o Cristiano veio aqui na minha casa, a gente acabou fazendo. Depois Watch Dogs 2, jogo bem loucura, eu diria. Gameplay boa, história bem ruim. E DLC sem nexo nenhum aqui, bem paia, super peixe linguiça. E os troféus Showdown, que são os online, fiz com o Cristiano, a gente fez tudo junto. E esse jogo tava tendo algum problema, não sei porquê. Quando a gente ia fazer os troféus online pra mim, o jogo sempre caía minha conexão, por algum motivo. Então o Cristiano teve que logar na minha conta, eu loguei na dele. E aí sim ele conseguiu fazer os troféus pra mim. Só assim pra gente fazer, não sei porquê. Stray, era um jogo que tava no catálogo na época. Fiz só a versão de Play 4, infelizmente eu não tinha o Play 5 na época. E joguei bem meia boca, assim. É legal jogar com gatinho e tal, mas enjoa, bem rápido. Depois da Walking Dead Michonne, esse aqui eu tinha jogado o primeiro capítulo achando que ia ser o esquema do The Walking Dead lá dos primeiros que eu tinha jogado, né? E era só fazer as escolhas e zerar. Só que esse daqui, meu amigo, só tinha o primeiro capítulo, ele não tinha os outros. Então eu fiquei por muito tempo esperando esse jogo lançar em promoção pra mim comprar e jogar os outros capítulos e finalmente terminar. E nunca lançou. Nunca lançou não, nunca veio a promoção.
Então tive que pagar preço cheio nele, acho que foi 40 reais, então eu achei bem caro pra um jogo que eu só queria ignorar sinceramente. E depois esse Death Squad aqui foi um jogo que eu só joguei, teoricamente era uma garapa, mas foi até que desafiador. Ele lembra bastante aquele jogo Bloshers de navegador, na época eu jogava quando era criança e tal, então enfim, lembra um pouco. Black Ops 3 aqui, uma das que eu mais tinha orgulho, mas esse orgulho foi perdido com o tempo. Bom, bastante DLC aqui, tudo bem desafiador. E aí os troféus mais desafiadores dele aqui é o condecorado, né, que é fazer literalmente 100% da campanha. E o zerado realista, que é decorador pessoal, na verdade. É como se fosse a platina, né, é um troféu de platina dentro do troféu de platina. E o zerado realista, que basicamente tu tomou um tiro e tu morre, é isso. Mas a inteligência artificial desse jogo não é tão alta nessa dificuldade. Então não é tão impossível assim. O problema é que eu tive muitos crash nesse jogo na dificuldade realista. Quando eu morria muitas vezes no mesmo ponto o jogo crashava. Então na última fase foi bem treta. E também tem a questão de ter que zerar esse jogo no veterano sem morrer ou reiniciar checkpoint. Isso foi bem treta de fazer na época. Então, enfim. Eventualmente eu joguei com o Cristiano agora e a gente fez pra ele. Mas não foi tão difícil, depois que eu já tinha os macetes, né? Enfim, eu ajudei 3 pessoas a fazer esse platina aqui, então tenho bastante orgulho dela. Apesar de não ser tão, pra mim, tão difícil mais. Depois Days Gone, jogo bem da hora, eu gosto bastante dele. Acho a temática do zumbi incrível, esquema da moto achei bem top. Só acho que a história dele no final cria uma barriga e o jogo acaba se estendendo meio desnecessariamente. Mas enfim. E tem o modo desafio aqui que é gratuito, tem uns esqueminha treta pra fazer, mas com insistência vai. Assassin's Creed Origins, um jogo que eu comecei há muito tempo e tinha dropado porque não clicava comigo, não sei porquê. Depois eu insisti nele, consegui jogar finalmente, terminei, gostei bastante do jogo, bem bom, mas pra mim o Odyssey ainda é melhor. Resident Evil 6, joguei aqui com o Léo e a gente precisou de ajuda em uma dessas DLCs, não lembro qual que era, e aí o Cristiano ajudou. Felizmente o Cristiano não quis jogar, então só tive que jogar uma vez com o Léo e foi isso, graças a Deus. O jogo é bem ruim, pra complementar. Depois no Star Generations, peguei emprestado com o Cristiano. Hoje eu tenho a mídia física, né? Na época eu não tinha, mas peguei emprestado com o Cristiano. E por algum motivo o jogo do Cristiano no meu play ficava dando erro. Ele lia às vezes sim, às vezes não. Então, basicamente quando eu consegui fazer esse jogo ler, enquanto eu não zerei ele, eu não platinei, eu não desliguei o videogame. Pois é, eu fiz isso. Enfim, depois aqui minha 100ª platina, né? Crash 4. Jogo bem desafiador aí, levei 96 horas se eu não me engano. Escolhi pra ser a 100ª porque pra mim é bem nostálgica e bem desafiadora, né? Foi um jogo que eu joguei muito no Play 1, o Crash 3, enfim, eu jogava muito Crash... Bom, todos jogavam muito, mas o Crash 3 foi o que eu joguei mais. Então eu escolhi a dedo essa daqui. Enfim, depois aqui Kena. Eu vou passar agora meio rápido porque o vídeo já tá ficando bem longo. Mas basicamente Kena, um jogo que me decepcionou bastante. Achei a animação dele bem bonita, mas tive vários bugs na versão de Play 4. Sim. Tem o esquema lá do glitch e tal, pra burlar a dificuldade suprema lá, então... É mestre, na verdade, né? Então foi bem de boa. Assassin's Creed Brotherhood, que não tem online, então bem tranquilo. Depois God of War Chains of Olympus, eu joguei digital na época, não tinha físico, depois eu comprei. Jogo bem meia boca, assim... God of War, é legal e tal, mas não é incrível. Minecraft Dungeons, grindzão brabo aqui com o Cristiano, a gente tem a melhor arma do jogo. Enfim, fizemos uns esquemas lá e nada nos para lá. Se vier DLC, duvido muito, a gente tá preparado. Depois Ghost of Sparta, outro jogo, na minha opinião, meia boca e tal, mas é God of War, eu gostei e tal. Por ser God of War é legal, mas a história eu achei bem fraquinho. Depois aqui WWE, né, 2010, jogo que eu joguei muito no Play 2 com um amigo meu. Bem nostálgico pra mim. Quando eu vi que ele não tinha troféu online, eu corri pra comprar ele, comprei mídia física e consegui estar fazendo ele. Pra mim foi bem gratificante fazer esse jogo aqui, bem nostálgico e tal. Depois aqui Assassin's Creed Revelations, também sem mistério, jogo bem tranquilo de platinar.
Se eu não me engano, ele tinha um troféu que era upar os assassinos pro rank máximo, que tinha que fazer um grindzinho. Foi bem chatinho também. Enfim. Shadow of the Colossus. Pô, jogo incrível, marcou minha infância aí. Então, enfim. Só o time attack no hard que foi meio treta, mas consistência vai. Depois do Nioh 2, joguei com o Cristiano inteirinho. Esse aqui a gente devorou esse jogo. Foi bem mais fácil que o 1, né? Porque dá pra jogar todas as missões literalmente do jogo co-op, então é bem mais fácil. No meu ponto de vista ele é inferior ao 1, né? Porque ele não é tão recompensador. E esse aqui eu não tenho tantas horas de jogo quanto o primeiro, então, enfim, não achei ele tão incrível. Depois aqui Uncharted 2, penei bastante na speedrun dele, por algum motivo tive muita dificuldade. E ficou um tempão dropado na minha dele depois que ele veio a subir, né? Então, finalmente fiz. E na sequência fiz o 3. O 3 foi de boa, não tive dificuldade, felizmente. Apesar de ser um jogo 4 horas e meia, acho que é a speedrun dele. Consegui estar fazendo. Depois aqui de muito tempo, um drop, né? Battlefield Bad Company, a gente ia se arriscar a fazer. O Cristiano encheu o saco, a gente foi fazer, só que aí era um bagulho absurdo. E o tempo que a gente tinha pra fazer até o servidor fechar não rolou. O jogo era muito ruim, daí a gente dropou, infelizmente tá aí. Eu ainda posso conseguir alguns troféus de campanha dele, mas o online matou, então já era. Enfim. Stranded Deep foi um jogo que era bem difícil, e aí ele teve um bug lá que você entrava no mundo de quem já tinha feito a platina e você ganhava o troféu, então esse jogo se tornou menos raro do que era. Então fiz isso. Hoje Busto 2, mais uma garapa, não tem muito o que falar. Peppa Pig, jogo bem infantil e tal, mas tava no catálogo, aproveitei e fiz. Jogo bem besta, mas baseado no desenho da Peppa Pig, é bem feito. Depois jogo da Patrulha Canina aqui, eu joguei dublado e tal, pô, legalzinho até, achei divertido. Tekken 7 aqui, nada demais, joguei bem tranquilo, platinar, tem um troféuzinho do modo ranqueado ali, mas bem tranquilo até. Depois Darksider Genesis, o único Darksider que eu joguei até hoje, joguei com o Léo. O jogo lembra um pouco um Diablo, assim, mais ou menos. Bem legal, gostei, foi uma experiência legal. O jogo My Little Pony, apesar de ser ridículo, né? O jogo até que é bem feitinho, divertido. Não me lembro se ele era dublado agora, mas enfim, o jogo até que é divertido. O jogo Dar do Gelo, jogo extremamente bugado, eu tive alguns problemas com bug nesse jogo. E foi meio frustrante em algumas partes, mas enfim. Ele tem versão de Play 5, eu não fiz porque eu fiquei muito frustrado, enfim. Depois Tacoma, que eu só segui um detonado, também estava no catálogo, bem fácil de fazer. Esse DC Liga dos Perpétuos foi bem de boa. Um joguinho até que divertido, mas bem maçantezinho. Mas pode dizer que é uma garapinha gourmet. Depois aqui um jogo que eu tive bastante orgulho, Batman Arkham Knight, diversos DLCs, né? Bem difícil. Eu tinha feito a platina, os DLCs eu dropei, né? Por conta daqueles troféus dos desafios lá, de vencer lá o crocodilo e tal. Esse aqui, Hack para o Assassino, o troféu mais difícil do jogo. E, pô, eu tenho gravado ainda a parte da gameplay e tal. Um dia, quem sabe, eu mostro ele. Enfim, esse jogo tava lá embaixo da ideia, depois ele subiu depois de muito tempo. Então, enfim, bastante orgulho dos platinos. Horizon Forbidden West, sem mistério, um jogo bem tranquilo de platinar. Só é meio maçante a questão do New Game Plus. Tem que pegar umas fichas lá pra comprar umas armas específicas. Mas, bem de boa, jogão, eu gosto bastante. O UFC 4, com boost foi bem desafiador ainda assim, mas deu certo, bem demorado e bem chato de fazer. Mas, enfim, jogo de luta bem legal. Ape Escape, nunca tinha jogado, joguei que tava no catálogo, segui um guiazinho, gostei bastante. Depois aqui eu ia jogar o Borderlands 2, né, dar uma chance, só que eu pensei, pô, vou fazer o pre-sequel, né, já que tá na coletânea. E aí, como podem ver, eu dropei também, né, o jogo realmente não clica comigo, mas eu vou voltar, em algum momento eu vou voltar. Depois aqui Puzzle Journey, basicamente um jogo de um... eu não lembro se esse era de quebra-cabeça ou se era jogo da memória, acho que era jogo da memória. E basicamente... só completar os jogos da memória nas dificuldades específicas ali. O Expert é um pouquinho chatinho, mas só ir tirando foto das cartas que é de boa. Tomb Raider, de novo, aquele de 2013, se eu não me engano. Só que é a versão de Play 3, né? Então, de novo, fiz ele e tal. Mais do mesmo, não tem muito o que agregar. Esse Call of Duty ficou dropado um tempo na minha ideia. Depois eu voltei, segui um guia. Sucesso, bem de boa. Outro We Are Here e tal, mais do mesmo.
Foi Resident Evil 4 Remake, jogão, absurdo. Nossa, com certeza não tem como, é o meu Resident Evil preferido, muito bom. E DLC melhor que o jogo. Bom, a DLC da ilha é muito boa. Meu Deus, fazer speedrun isso aqui é uma delícia. Enfim. Depois desse Lara Croft que eu joguei com o Cristiano. Um joguinho vista isométrica. Bem bestinha. Joguei com o Cristiano ali, a gente teve uns desafiozinhos e tal, alguns troféus no jogo, mas nada demais. Mirror's Edge depois, joguei de parkour, bem meia bomba. O jogo de parkour é da hora, mas maçante e enjoa rápido. O servidor tava pra fechar, a gente correu pra fazer, enfim. Dantes do Inferno é tipo um God of War, né? Gostei bastante do jogo, tinha as DLCs, né? Quer dizer, tem uma DLC aqui, né? Não é só platina, só que ele não fica dividido como um subset. A gente fez tudo, foi bem desafiador, mas conseguimos, ficamos bem felizes na época. E eventualmente consegui comprar a mídia física dele, a edição divina, bem da hora, com luva e tal, bem da hora, tenho ela aqui. Depois aqui mais um de jogo da memória, bem bestinho. Depois aqui Miles Morales Play 5, joguei de novo, não fiz autopop. Jogo bem top. E no Play 5 mais lindo ainda. Aqui é o Rogue Company. Autopop, né? Não tem muito a agregar. Ghost of Tsushima, joguei. Depois do modo lendas ali, a gente sofreu bastante pra fazer. Eu e o Cristiano. Tivemos a ajuda de mais uma galera aí, nos ajudaram. E aí depois fiz o Autopop, né? Pro Play 5. E alguns troféus não vieram. Eu tive que jogar de novo o modo lendas ali, algumas partes. Mas foi de boa. Depois Assassin's Creed 3. Jogo ok, mas bem maçante. Tal. Stormy Boy aqui, Garapa, não me lembro. Esse é o pack pra quem tem toque, é uma maravilha. Jogo de organizar a mudança, é muito bom, gostei bastante. Fiz as duas versões, não tem autopop. Agora fala Ragnarok, platinei há muito tempo atrás, só que depois lançou a DLC. Aí o jogo subiu, e aí eu fiz autopop de PlayStation 5. Eu não rejoguei porque, na verdade, eu fiz essa DLC aqui só. Eu fiz duas vezes a DLC, enfim. Não foi autopop, a DLC foi duas vezes feita. Eu fiz autopop porque eu... Basicamente, quando você já descobriu o plot do jogo, não me deu vontade de jogar de novo. Mortal Kombat 11 é autopop parcial, então... né? Enfim, mais do mesmo. Ratchet & Clank Rift Apart. Jogo muito bom, muito bonito, muito cinemático. Bem bom, gostei bastante. Mais do mesmo. Tem um troféu aqui perdido dos cristais e tal, mas... o Liguia foi tranquilo e, enfim, o jogo é bem bonito. Depois esse The Light in the Darkness, um jogo bem pesado, bem triste, sobre os campos de concentração e tudo mais. E, bom, era uma garapa, só que tinha que seguir um guia, se eu não me engano. Então fiz os dois em sequência, um em cada dia, eu acho eu. Jogo bem sombrio, eu diria. Enfim, depois My Little Pony e Peppa Pig de novo. Não fiz autopop, né? Foi de novo jogando. Enfim. Trilogia Spyro, bem tranquilo. Seguindo os guias lá pra pegar os colecionáveis nas fases. Bem de boa. Depois aqui tivemos The Last of Us Part 1. Comprei de novo o jogo, né? Trouxa. Mas eu amo, então... enfim, bem bom. Não tem online que nem o primeiro. De Play 4, então bem de boa. Forbidden West aqui, fiz autopop, só joguei de novo depois da DLC, né, que essa é a DLC exclusiva do PlayStation 5, bem boa, gostei bastante, a boss fight final, muito top. Depois aqui, indicação de um amigo, tem canal no YouTube, Gabo Historiador, não sei se vocês conhecem, enfim. A Vitin Vector é uma espécie de Guitar Hero, só que de navinha, e você tem que ir controlando a nave e apertando os botões. Gostei bastante, só tem que ficar bem atento à calibragem do timing com o seu monitor ou TV, né? Então tem que arrumar a precisão, senão fica injogável. Mas o jogo é bem da hora, gostei bastante. Garapa, jogo bem porcaria, sinceramente. Enfim. Cuphead, jogão, absurdo, com a DLC. Dropei por muito tempo, depois quando voltei devorei o jogo. Incrível, esse jogo é muito bom. Aqui é a razão pela qual eu tenho comprado meu Play 5, apesar de eu ter demorado um tempão pra platinar. Ele tá aqui por conta que ele subiu na lista, né? Por conta do Ninja Plus. Esse jogo é muito bom, pena que ele é um pouco curto, né, realmente, mas, nossa, absurdo. Eu amo Homem-Aranha, então é meu super-herói preferido. E esse jogo aqui... nossa, me agradou demais. Attack of the Titans, uma garapinha, mas o jogo é bem divertido. Um joguinho de tanque, assim, um gráfico cartunesco, se eu não me engano. Uns tanquezinhos de brinquedo, né? O nome já diz. É bem legalzinho.
fasezinhas de puzzles assim e tal, bem legal. Overcooked não tem online, fizemos via SharePlay, jogamos 2 vezes, uma pra mim e uma pro Cristiano. Causa brigas, mas é superável. Depois dessa Creed, dropei por um tempão esse jogo, achei... Nossa, o frame rate dele é horrível. Eu tinha feito só online na época e depois de muito tempo eu voltei e finalmente consegui terminar. Gostei do jogo, gostei, não é tão ruim não. Jogou Kakarot, joguei de novo, não fiz autopop. Jogo bem bom aí, versão de Play 5 e tal. Depois eu vi o Overcooked 2, esse aqui tinha online. E as DLCs, né? Eu joguei o Cristiano, a gente fez tudo. Tinha troféus pra de 4 controles, então eu acabei ligando os meus controles extra aqui. E a gente fez entre nós mesmo. Bem tranquilo. Depois essa aqui é a decepção, né? Overcooked All You Can Eat. Basicamente a gente pensou que ia ser um terceiro jogo, mas ele é uma coletânea do 1 e do 2. Então só repetiu todas as fases. Enfim. Dragon Ball Fighter Z, bem desafiador, troféu dos farms de dinheiro e tudo mais. Então, demorado pra caramba. O meu amigo Michael me ajudou, então, enfim, a ganhar os pontos de rank online lá e tal, bem desafiador. Road Bus Online, outra garapa, bosta, né? Então não teve o que falar. Depois aqui, acho que é a platina mais rara da minha conta, o Black Ops 4. Consegui aí, graças ao post do Gabo, né? O Gabo Historiador. Eu e o Cristiano tinha feito todas as DLCs. E tinha faltado 2 easter eggs dos mapas base dos zombies. Que era o do navio lá, Não, como é que é o nome? Cruzeiro do Desespero. E o Blood of the Dead, né? Que é o da prisão. E aí o Blackout, né? Que é a parte mais infernal das platinas. E nossa, ficamos muito tempo aqui, muito tempo. Foram 6 meses, se eu não me engano, jogando toda terça e toda sexta, se eu não me engano, e fora os outros dias que a gente jogava também. Então, nossa, isso daqui foi uma história de superação conjunta, né? E fizemos eu, o Cristiano, o Gabo, né? E o Dex, um carinha aí que surgiu pra ajudar o Gabo e acabou ajudando a gente muito também. Enfim. Depois de ter a 5, o juízo final ali é absurdo, né? DLC bem difícil, mas não é tudo que falam, sinceramente. Com sincronia e entendendo o modo certo, não é tão difícil assim. Um jogo bem tranquilo de platinar, eu diria. Não sei porque o 0.1 é porque o jogo é muito vendido e tem muita gente jogando, mas esse jogo só é demorado, ele não é difícil, sinceramente. E tem isso que tu morre e fecha o jogo, né, e tal, pra não perder o progresso, enfim. E4 Remake, joguei tudo de novo. A única coisa que eu não fiz, que eu fiz autopop, foi o S+, com a Ada. Esse eu fiz a campanha dela, que é os troféus dos finais aqui. Eu fiz autopop. O resto tudo eu joguei de novo. Esse jogo é incrível, não tem como. Stellar Blade, jogão. Depois de um tempinho saiu o New Game Plus, eu joguei e tal. Esse jogo é muito bom, absurdo. Além da personagem ser absurda, o jogo é absurdo também, gostei bastante. Aqui GTA V, autopop, então não tenho muito o que falar. Spider-Man, apesar de ter autopop, eu não consegui fazer, felizmente, o que foi bom. Então eu joguei ele novamente do zero, então foi bastante prazeroso pra mim. Platinei ele rapidinho. Roblox aqui são 100%, bem tranquilinho de fazer. Depois aqui eu consegui um PS Vita, né? Eu comprei um PS Vita, bloqueado, por sinal. Fiz aqui, esse aqui é o tutorial do PS Vita. Tem um troféuzinho bem desafiador nele ali, mas enfim, não vai ter detalhes. Depois Elden Ring PS5. Joguei, né, e tal, peguei meu mesmo save do Play 4, fiz os finais aí que deu. E depois teve a DLC do Shadow of the Earth Tree, que não veio nenhum troféu, infelizmente. Mas eu joguei também, tenho gravado a minha luta contra o Radan, se um dia der vontade aí eu posto. Bem desafiador, nossa senhora. Puzzle Drop Carnival é de quebra-cabeça, bem de boa, se eu não me engano, né? Acho que é quebra-cabeça, não erro da memória. Depois o Black Ops 1, Play 3, jogo maravilhoso, bem desafiador aí. Eu e o Cristiano encaramos essa bomba aí, conseguimos fazer, foi muito da hora. Bem satisfatório pra mim, porque o Black Ops 1 pra mim é bem marcante na minha vida. Enfim. Depois que Astros Play 1, eu tinha platinado bem no início, né, no Play 5. Só que depois ele lançou as expansões, né, e tal. E teve a questão dos troféus irem lançando por semana, se eu não me engano, ou por mês, não me lembro ao certo. Foi por mês. Foi por mês, eu acho. Não, foi por semana. Enfim, aí acabou subindo na lista e demorou um tempinho.
Depois aqui Skate 3, eu joguei muito esse jogo no Xbox, eu amei ele. Lá eu não tinha online e tudo mais, nem as DLCs, então eu não conseguia fazer. Aqui eu fiz questão de fazer tudo, o servidor voltou ativo aí, a gente conseguiu fazer. Foi uma loucura. Eu consegui fazer muito fácil esse jogo, pra mim não tive dificuldade dos troféus de Killed e tudo mais. E teve umas DLCs aqui que só dava pra comprar em conta americana, então tem que ficar esperto. Enfim, o jogo é maravilhoso, eu amo o Skate 3. Esse jogo é incrível, incrível. É um dos meus... Entra no meu top 10, eu acho. Quase certeza. Enfim, depois aqui Assassin's Creed Mirage, versão de Play 5, jogo bom. Não é incrível, mas é legal. Tem uma duração boa de campanha. E... enfim, é isso. Depois Far Cry 4 de novo, aqui, versão de Play 3. Outro jogo aqui do Tomb Raider, visão isométrica. Joguei o Cristiano no Play 3, bem de boa. Depois Bloodborne, que ficou um tempinho dropado na minha ID. Na época eu não tinha curtido tanto o jogo, mas depois que eu voltei, devorei o jogo, segui o guia do Victor Kratos, sucesso. Jogo muito bom mesmo. Depois aqui Naruto Storm Connections, jogo facílimo. Só tem o troféu do grind lá, que é o nível dos 5 bonecos, tem que upar pro nível 30. Então requer um certo tempo, demora, mas fiz em 23 horas a primeira vez. Enfim, depois de Just Cause aqui, 100% bem desafiador, maçante pra caramba, mas com insistência vai. Aqui tá um drop na minha conta. Basicamente, joguei pra ajudar o Cristiano no online, fiz os online pra mim, né, porque eu falei, eu não vou fazer os online numa conta secundária e isso é o que eu posso fazer pra mim, né. Aí eu fiz pra mim e não joguei a campanha até hoje, um dia eu vou jogar ele. Aqui uma das maiores decepções, né, infelizmente, Dragon Ball Sparking Zero. Comprei achando que seria um Dragon Ball Tenkaichi 3, infelizmente não foi, né? O jogo é lindo, mas infelizmente é muito capado, deixa muito a desejar na campanha, tiraram lutas importantíssimas, enfim, é isso aí. Depois Injustice, outro que tá dropado na minha conta, acho que é a platina mais difícil da conta aqui que eu tenho pra fazer. Faltou o troféu de vencer o modo batalha lá, que é ganhar de todos os bonecos do jogo, com uma única barra de vida na dificuldade máxima. Então é bem desafiador aí. E os troféus do Laboratório Stars lá, que tem que fazer 3 estrelas em todas as fases. 300 fases. Criando coragem, um dia eu volto. Uncharted Golden Abyss, PS Vita exclusivo. Uma das razões de eu ter comprado PS Vita, né, e tal. Perdi meu save nesse daí. Dando um rage, eu bati com ele com força assim no meu colchão. Então foi nem lugar pra quebrar nada, né. Só bati com ele, aí corrompeu meu save. Pois é. Aí tive que fazer tudo de novo. Mas consegui, felizmente. Depois Black Ops 6, jogo tranquilo de platinar, meio demorado, né? Que tem um certo grind, mas de boa. Uncharted Lost Legacy. Lost Legacy não, é Legacy of Thieves. Basicamente Uncharted 4 e Uncharted Lost Legacy sem os online, né? Então, mais do mesmo, ambos jogos maravilhosos e lindos. Enfim. Overwatch, havia feito Overwatch há muito tempo atrás, a platina, só que sempre foi lançando DLCs, né? Deixei acumular, pararam de atualizar finalmente esse jogo. Aí voltei, fiz a maioria dos troféus na raça. Só o troféu da Kiriko, que era esse Yokai? Não. É Purificado, acho que é o nome do troféu. Aqui, Purificado, esse aqui. E o Sem Parar, que é o da Souljourne, eu fiz com boost. Não consegui fazer na raça, então, enfim. E depois fiz Autopop, né? Então, enfim, muitos troféuzinhos. Reset, jogão incrível, maravilhoso, todos os modos muito bons. Com exceção pra mim, é claro, do modo 21, lá que é o modo de cartas, que a máquina rouba bastante e tu é obrigado a ganhar, então, enfim. E depois eu fiz o Autopop aqui pro versão de Play 5, alguns troféus não vieram, né, sendo alguns da campanha e alguns outros dos modos aleatórios aqui, mas felizmente eu consegui fazer de boa. Outros aqui eu tinha os saves nos locais certos, felizmente, então foi só zerar de fato, de boa. Assassin's Creed Mirage foi Autopop parcial da versão de Play 5. A versão de Play 4 foi... Nossa, por algum motivo rodou bem mal pra mim. E foi bem frustrante essa platina aqui, mas felizmente deu pra fazer rápido também. R2 aqui fez Autopop, então não tem nada a agregar. Dragon Ball Xenoverse 2 também, Autopop, não tem nada a agregar. Só
Teve um dos troféus que era o mais difícil, que é o dos combos lá, não popou pra mim, tive que fazer ele de novo. Então eu acabei conseguindo fazer e gravei de novo ele. Se um dia pintar a oportunidade aí eu posto. Depois desse DT ou Detective, eu não me lembro o que era, um jogo de achar objeto, eu acho. Enfim, era um jogo de 7 erros. Segui um vídeo, assim, aí depois eu fiz autopop, né, dele, se eu não me engano. Não lembro, não, acho que eu não fiz autopop, acho que eu joguei de novo, acho que eu joguei de novo. O Resident Evil Reverse, ele fechou o server, então quem fez, quem não fez, não fez mais. Então eu corri pra fazer, fiz com o Cristiano, foi tranquilo, só extremamente lagado, que não tinha server dedicado. Esse Date Stories que é um joguinho de escolhas, bem besta, bem bosta. Fiz só pelos troféus, não tinha autopop, então eu fiz 2 vezes. Diablo 3 no Play 3 tá dropado porque faltam 2 troféus, o de farmar 5 milhões de gold, que é extremamente demorado, e o de chegar nível 30 no hardcore, que perdi meu boneco. Enfim, um dia eu volto. Terra-média faltou um troféu, que é o do Senhor da Caça aqui, que tem que fazer o negócio em menos de meia hora. Não é tão difícil, mas eu não tô com saco pra jogar esse jogo, então tá aí dropado. Esses dois aqui eu nem lembro o que eles são. Garapas, enfim, estão aí. Bully foi minha platina 200, escolhi meio às pressas. Jogão, finalmente consegui fazer o 100% de Bully, tá aí. Father's Journey, Mother's Journey, bagulho de das mães e dos pais, eu não lembro se era quebra-cabeça ou jogo da memória. Acho que era jogo da memória, enfim, mesmo esquema. Aí aqui o Naruto Storm Connections, eu joguei a versão de Play 4 depois, não fiz autopop, não sei se tem. Então fiz de novo. E infelizmente esse daqui eu demorei 25 horas. Demorei 1 ou 2 horas a mais do que a primeira vez. Pois é, enfim. BF1, bem desafiador. Foi treta esse aqui, a gente teve que alugar servidor pra poder fazer, pagar a graninha. E tive que usar meu Play 4 como boost, né? Então, jogando com 2 Play ligado, enfim. Depois do God of War 1, finalmente criei coragem e fiz, que eu, por algum motivo, tinha medo desse jogo, na época, quando eu era mais novo. Não sei porque eu ficava meio travado em jogar ele. Aí criei coragem e finalmente joguei e gostei bastante. Achei até a história melhor que o do 2. Watch Dogs 1, história boa, jogabilidade horrível. DLC maçante, mas enfim, um jogo legal. Vampire Survivor, jogo maravilhoso, surpresa do ano aí pra mim. Muitas DLCs, um joguinho de viciado. Não vou entrar em detalhes, mas se tiver curiosidade de pesquisa que o jogo vale a pena. Depois aqui o Robocop, Rogue City, um joguinho, uma espécie de FPS, só tem campanha, só seguir um guia que é sucesso. Forza Horizon 5, me arrisquei aqui no jogo de carro, né, que eu sou bem ruim. Troféu mais desafiador é do Eliminador, que é um Battle Royale de carros. Fiz na raça, tem a partida gravada também. O restante ele é só maçante, o resto é tudo fácil. Bom, isso aqui eu nem vou falar, né, porque garapa, enfim. Resident Evil 4, apesar de ser um jogo bem querido por muitos, pra mim eu não joguei tanto ele na minha infância. Eu tinha zerado só ele no Xbox, no Play 2 eu nunca tinha zerado. E o troféu do profissional me deixou com bastante medo, fiquei bastante tempo travado, dropado no MD. Depois de muito tempo, graças ao incentivo aí do meu cunhado, eu consegui fazer esse jogo e pô, virou um jogão pra mim, gostei bastante dele. Red Dead tinha feito online e dropado por muito tempo. A temática de faroeste não me atrai muito e tal. Depois, quando eu finalmente dei a chance, nossa, fiquei maravilhado, esse jogo é muito bom. Minecraft 7.2, né, de troféu. Fácil. Aí a versão de Play 5 autopopada. Naruto Storm 3 de Play 3 foi muito fácil, isso aí é meio demoradinho, mas muito fácil. Tem um troféu que é o do Ranking S lá na última batalha, que é meio treta, mas comparado a de Play 4, esse aqui, como eu já tinha feito, eu já sabia o esquema, então foi mais fácil. Depois aqui Overcooked All You Can Eat novamente, versão de Play 4, fiz com o Cristiano de novo. Demos uma boa passada aí, né, pra não acabar enjoando de novo, enfim. Depois aqui os 3 do God of War, né, 1, 2 e 3 em sequência. Fiz no PS Vita a versão de de PS Vita, o 1 e o 2. E aí a versão de Play 3 do 3, né, que tinha ficado faltando. E, enfim, foi ótimo jogar os 3 em sequência, muito bons. Depois aqui o Death Stranding Director's Cut tá dropado. Eu curti, mas enfim, apareceram outros jogos pra eu jogar, acabei dropando, mas em algum momento eu vou voltar nele. P5 de Play 3, aqui acabei jogando com o Cristiano.
o online bem maçante, bem difícil. E fizemos tudo de novo. Dessa vez o Cristiano jogou comigo do início ao fim. Eu acho que ele não gostou do jogo de novo, mas dessa vez pelo menos ele teve experiência real. Depois que The Last of Us Parte 2, de novo, eu tinha deixado pra fazer o Parte 1 e o Parte 2 em sequência, fiz, só que aí volta e meia esse jogo aqui sai alguma coisinha nova de DLC, felizmente gratuitas, e aí acaba subindo na ID. Então, enfim, eu não reclamo porque é sempre bom voltar nesse jogo. Elden Ring Night Rain, joguei com um amigo meu, 2 amigos meus na verdade, e é o Battle Royale do Elden Ring, bem da hora, mas nada incrível demais pra mim. Então, achei ok, mas enfim, jogo divertido. 50 horas eu levei. Depois o Mortal Kombat X, foi um desafio comigo mesmo. Queria ver se ele era tão difícil quanto falavam. Achei muito fácil, fiz em 39 horas. Joguei apenas comigo mesmo. Fiz boost com o meu Play 4. E tem alguns troféus só lá conseguindo Play 4. Então tive que ficar logando minha conta lá de volta. Mas bem maçante. Esse troféu aqui é bem de platina, bem desafiador, assim, bem maçante, né? E tem o troféu do colecionador lá que tem que ficar entrando de hora em hora pra ver as torres e pegar os modificadores de combate, também bem chatinho. Bom, aqui o código Desclassified, exclusivo de PS Vita. Eu comecei ele, tá dropado porque eu emprestei o PS Vita pro Cristiano fazer os jogos lá. Ele comprou uns jogos pra mim, aí eu... foi uma moeda de troca, né, vamos dizer assim. Minecraft de Play 3 aqui tá... tava jogando com uma amiga, mas aí a gente acabou parando. Tô jogando naturalmente, não tô fazendo só por troféu, então... enfim, uma hora eu volto nele aí. Red Dead 2 eu tinha jogado igual um maluco, só que aí ficou faltando online e alguns troféuzinhos mais chatos. Daí eventualmente fiz o boost lá do troféu de seu MVP 3 vezes. Então ele acabou subindo a minha ideia aí. Agora é o que eu tô jogando aqui, é o Genshin. Basicamente não vou conseguir os troféus, né, até o fechamento do servidor em ano que vem. Vai faltar um troféu, que é o da reputação, infelizmente. Far Cry 2 aqui foi bem treta, a gente conseguiu fazer o online finalmente. Só tá o online feito, o servidor tinha voltado. Aí ficou faltando só o troféu de nível 30 pra mim. Aí o servidor fechou de novo. Aí fiquei naquele desespero. E aí felizmente o servidor voltou, eu consegui estar fazendo o esquema lá. Tive que alterar meu nome da PSN pra resetar o meu progresso. E aí consegui fazer o glitch lá pra ir pro nível 30. E aí deu certo. Moving Out é um overcooked de fazer mudança. Joguei com o Cristiano, também não tem online, então esse aqui foi com o SharePlay, fizemos 2 vezes, né? E ele tem DLC, então fizemos pra mim uma vez e depois fizemos fizemos pro Cristiano uma vez, depois fizemos pra mim outra vez. Pro Cristiano a gente levou 25 horas e pra mim levamos 14, então, enfim. Aqui, Assassin's Creed Shadows, minha mais recente, né? A Platina eu já tinha feito há muito tempo, o set de Troféu 2 eu tinha feito há muito tempo também. Só que aí lançou 2 DLCs, né? Essas DLCs aqui bem maçantes. Essa aqui foi a última que eu fiz. Essa aqui é só grind. Nível 80 e tal. O nível 80 foi o último troféu. Meu Deus. Tem que... olha, tive que fazer NG Plus pra te ter ideia, pra conseguir farmar. Enfim. E a DLC de história aqui bem boa até. Eu consegui de forma gratuita por ter comprado na pré-venda. Gostei bastante. Bem legal, tá? Atualmente eu comecei Assassin's Creed não. O Resident Evil Village. Tô achando o jogo bem bizarro, sinceramente. Não me parece um Resident Evil, mas enfim, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu tô bem no início ainda, tem 1 hora de jogo e tal. E aqui o skate, né? Por conta de ser skate, eu tô jogando bem bugado. Só faltam uns troféus de upar coisas. Aí tem que... faltam 3 troféus, né? Aí tem que esperar as missões diárias, infelizmente. Não tem uma forma mais rápida de fazer isso. Então, enfim. Bom, é isso aí, galera. Infelizmente o vídeo... né, teve uma duração, ou felizmente, né, depende de quem vai ver, teve uma duração bem longa. Essas foram minhas 220 platinas, infelizmente não tinha como ser mais breve que isso, eu tentei rushar o máximo que deu, mas enfim, é isso aí. Espero que ao longo do tempo eu vá criando vergonha na cara e fazendo finalmente o que eu quero fazer de fato, que é os vídeos das platinas e lives durante as minhas jogatinas, né? Vamos ver se a ideia vai pra frente aí. Deixa um feedback aí também se tem algum jogo que vocês querem ver eu platinando. Claro, não venham com absurdos também, porque infelizmente eu tenho que trabalhar, né? Agora eu tô de férias, tá meio de boa de fazer isso, mas fora isso eu tenho que conciliar, então
não consigo jogar jogos tão longos, muitos ao mesmo tempo, né? Então tem que escolher com sabedoria. Então, jogos difíceis por enquanto estão meio dropados no meu ID, porque eu tenho que voltar para terminar os que estão pendentes. Mas enfim, se tiver alguma sugestão aí, alguma coisa que eu possa estar melhorando, agradeço. Deixe nos comentários. Fiquem à vontade aí para se inscrever no canal. Esperem aí que logo mais vai ter conteúdo para vocês. E é isso aí. Valeu aí por ter acompanhado, quem chegou até aqui. E é nóis.